Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com os Autores. Meu nome é Fernando Bispo e o programa de hoje tem como tema a linguagem do movimento na escola e na vida. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui duas convidadas, a Thalita Vinagre e a Maria Helena Webster. Bem-vindas ao nosso estúdio. Agradeço. Obrigada, Fernando. Thalita é graduada e licenciada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Mestre e doutoranda em Ciências Sociais pela PUC. Pesquisadora e integrante do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política. Artista educadora, dançarina, colaboradora de vários projetos de pesquisa e criação em dança contemporânea. Maria Helena Webster é graduada em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em História da Arte pela Universidade de Caxias do Sul, formadora de professores e coordenadora de arte do ensino fundamental, coordenadora de livros educacionais de arte e educação infantil, autora de livros de formação dirigidos aos professores de educação infantil e idealizadora e autora de conteúdos do site Tempo de Creche, dirigido aos professores de educação infantil. Vocês trabalham bastante, hein? Trabalhamos. Não param, né? Sim, trabalhamos em prol da arte, trabalhamos para apoiar o professor na sua grande missão. Meus parabéns. Para iniciar nossa conversa, vou conversar aqui com a Thalita como a linguagem da dança é tratada nos volumes da coleção A Poema. Bom, primeiro dar boas-vindas também aos professoras e professores, né? Que é com eles que a gente também está diretamente dialogando. E a linguagem do movimento, a dança apresentada como linguagem do movimento na coleção A Poema, ela traz essa expressão que é não só do corpo na dança, como uma técnica específica. Aliás, a gente tenta mostrar que a dança não se restringe só ao balé, que é o estilo mais conhecido. Então, a gente desmistifica a dança focada no balé para trazer outras expressões. Então, a dança ela tem uma multiplicidade de expressões diversas, né, no Brasil principalmente. Então, a gente traz um olhar para as nossas expressões da nossa cultura e mostrar como a dança está ligada também ao movimento do cotidiano, né? E como a gente pode observar os movimentos, né? Dessa perspectiva que é também artística, né? Então, de uma maneira ampla. Então, acho que a gente, na coleção, teve essa proposta de trazer essa linguagem, porque a dança está aparecendo junto com as outras linguagens da arte com o mesmo peso, né? Exato. Isso que eu achei bacana da coleção A Poema, a gente conseguir trazer a linguagem da dança, assim como o teatro, como a música, como as artes visuais, né? De um lugar muito com o mesmo peso, né? Seja do conteúdo, da importância que ela tem. E a gente vai percebendo como a linguagem da dança entra no cotidiano escolar, não só escolar, mas principalmente com essa que tem algo a contribuir, né? Então, o Brasil tem muita cultura e muita diversidade, né? De norte a sul são muitas coisas e estilos diferentes, né? Sim, sim. A gente foi percebendo exatamente isso, assim, no giro que a gente foi fazendo ao redor, né, das regiões, assim, fazendo essa grande coleta e mostragem de pelo menos um exemplo de cada região de expressões, né, culturais. A gente vai confirmando essa riqueza, né? Então, eu mesma fui descobrindo várias expressões a partir dessa pesquisa que a gente fez e me enriqueceu muito. Então, acho que é isso que também a gente propõe. Desde o primeiro livro, a gente vai trazendo, né, essas expressões da dança, e desde as mais conhecidas até as que a gente só iria conhecer se fosse no local mesmo, né? Muito regionais, né? Muito pequenos, lugares pequenos. Quais são os elementos da dança, Thalita? Então, a gente fala em elementos da dança para entender o que essa linguagem traz enquanto um campo de conhecimento, né? Então, a gente fala, por exemplo, então, vou fazer um gesto, qualquer gesto, né? Então,
no cotidiano a gente senta, a gente levanta, a gente caminha, a gente corre, agacha, né? Então, nesses gestos, nessas ações do cotidiano, também na brincadeira, porque a criança ela corre, ela pula, ela rola, ela cai, né? Então, nessas ações, existem elementos que a gente pode ver da perspectiva da dança, que são o ritmo. Então, qual é o ritmo? É rápido? É lento? É suspendido? Né? Como eu estou usando espaço para fazer esse movimento? Né? Então, se for uma sala ampla, eu posso fazer movimentos grandes. Se for um espaço pequeno, eu preciso reduzir os meus movimentos, né? Para não esbarrar no corpo um do outro. Então, a gente vai observar esses movimentos do cotidiano e do universo do jovem, da criança, a partir desses elementos, que é o ritmo, o espaço, né, o peso, como que isso, se é suspendido o movimento ou se ele é relaxado. Né? Então, essas qualidades que são características, né, são princípios da dança que a gente pode estar utilizando para observar os movimentos do cotidiano e da criança. Né? A combinação de todos esses movimentos, naturais ou não, suspendidos ou mais contidos, é que determinam o estilo de dança? Dá para se dizer assim? Sim. É uma combinação, né? Cada estilo traz essa variação, né? E o professor, por exemplo, a professora, ela pode propor um exercício muito simples junto dos alunos, né? Dos estudantes, que é escolher um ritmo musical, um estilo musical com eles, colocar para tocar e eles deixarem que o corpo, por exemplo, encontre uma maneira de expressar esse ritmo no corpo. E depois dessa exploração, pedir para que eles organizar junto com eles essa exploração no espaço. Então, vai fazer fileiras, vai fazer círculos, vai fazer bem lento, às vezes um ritmo, uma dança que é super próxima deles, que eles já estão fazendo, mas com esses recursos que a gente traz no livro, o professor e os professores eles podem utilizar isso para desconstruir um pouquinho. Então, assim, um movimento que já é super conhecido, mas como que é fazer isso bem lento? Pronto, isso já mudou. E né, já dá uma outra nuance para aquele movimento, já traz uma diferença na forma de expressar. E aí tem também que eu acho que isso vai já configurar uma experiência, uma potente experiência em dança, quando só de organizar esses movimentos no espaço de uma maneira um pouco diferenciada, já começa a constituir uma experiência que a gente pode chamar em dança. Entendi. Passa a ter uma intenção, né, Thalita? Quando o professor vai propondo, fazendo novas propostas, ele vai dando uma intenção, porque o abaixar, o agachar da criança é espontâneo. E no trabalho que o professor vai desenvolvendo, ele vai dando uma intenção. Também queria lembrar, Thalita, que o professor pode usar músicas do seu contexto, da sua comunidade, como no livro acompanha áudios, né? Então, vários áudios, alguns sugeridos pela Thalita, para os próprios exercícios. Então, isso também facilita o professor que tiver dificuldade de captar alguma música ou cantar em sala de aula alguma música da comunidade. Acho que também a dança ajuda muito na coordenação da criança, né? Ela se descobrir, né? Conhecer melhor o seu corpo e saber até onde ele pode ir, quais movimentos ela pode fazer, né? Isso desenvolve uma das competências que é o autoconhecimento, né? Vai se descobrindo e vai criando uma autoestima também, né? Agora, como aluno e professor podem reconhecer uma forma de dança e se aproximar mais dessa linguagem? Bom, aí é isso que a gente, né, também trouxe desde o primeiro livro, várias expressões, né? Então a gente passa desde as danças de roda, como a ciranda, que é mais comum, né, para alguns contextos, o maracatu, o frevo, né, o carimbó, a dança moderna, o improviso, o balé. A gente vai fazendo esse grande tour, né, esse giro assim, de trazer essas expressões, né, para que apresente essas formas de dança. Né? Então, como a Marilena acabou de dizer, né? Então, de uma experiência que é mais conhecida, a gente amplia
para algo que eles vão, né, despertar essa curiosidade em querer saber como que é. Outras formas, né? Ou como outros artistas trabalham uma mesma linguagem, né? Então, por exemplo, a gente inclui a dança do passinho, que ficou famosa nas Olimpíadas do Rio no 2016. Né? Então, a gente traz imagens, né, fotos, a gente descreve alguns passos em detalhes, para que tanto os professores quanto os estudantes vão se familiarizando, se eles não conhecem, eles podem ter essa chance de conhecer através dessas ilustrações e imagens, né? E também de experimentar corporalmente como que é fazer esse passo, né? Ou conhecer um novo passo, né? Então, essa é uma forma de aproximar, deles poderem terem essa chance de se reconhecer naquilo que já faz parte do repertório deles, mas também ir ampliando, né? Ampliando essas perspectivas. Né? Eu tenho uma ideia da resposta que será dada por vocês, mas qual a importância? E a dança é importante no cotidiano dos jovens? A dança é muito importante no cotidiano do jovem, porque ela é uma das linguagens, uma das formas de expressão. Na realidade, a criança, quando pequena, ela já começa a se movimentar, a sua curiosidade é o seu motor para ela começar a fazer todas as suas buscas. E nisso ela está começando a se expressar. Neste caminho, a dança começa desde o início. Então, é uma maneira da criança pequena, bebê, da criança pequena, do jovem, de tudo, de se expressar. E cada grupo vai se expressando dentro dos seus códigos. Então, nesse sentido, eu queria, inclusive, Fernando, não sei se tu percebesse, a Thalita se refere, quando refere às danças populares, às danças tradicionais, a todas. Em todas as linguagens, a coleção A Poema traz todas as manifestações dentro de uma linguagem da arte, exatamente para dialogar com o professor e ele se encontrar no livro, ele encontrar no livro o seu contexto, o seu planejamento em que ele quer desenvolver em sala de aula e também dar diálogo aos alunos. Tem também uma coisa interessante que, assim, algumas danças bailarinas, por exemplo, começam muito jovens, né? Muito cedo, aos 4, 5 anos de idade. É a idade adequada para se começar a ter aulas de uma dança? Na verdade, não tem uma idade adequada, né? A gente, claro, quanto antes a criança puder entrar em contato com a sua própria expressão, né? Com a sua fala, né? Porque é isso que a gente traz também, que o gesto comunica. O gesto é uma maneira de dizer sobre aquele indivíduo, aquela pessoa, né? Então, no balé normalmente começa com 5, 6 anos. Mas isso a gente também vai desconstruindo isso para mostrar que com qualquer idade pode começar a voltar o interesse para se auto-perceber, né? Para você ver como que você senta, como que você caminha, isso desde o adulto. Né? Claro que na criança isso ainda está mais, como ela tem um leque de movimentos muito mais flexíveis do que o nosso, né? Ela usa o corpo dela de uma maneira ótima, né? Assim, no sentido de usar as articulações. De ter a flexibilidade. De ter a flexibilidade é mais fácil quando se é criança, né? Você começar a propor, né? Os professores poderem propor exercícios que ela entre em contato com essa matéria que é o corpo dela, né? Então, e é isso, basta ter um corpo para dançar, né? Então, acho que isso o que a gente percebe é que a linguagem, né, da dança é uma das linguagens mais acessíveis, né? Porque você precisa de um corpo e de um espaço, né? E qualquer corpo, né? Então, a gente fala, por exemplo, da bailarina Angel Viana, que é lá do Rio de Janeiro. Ela tem 80 e poucos anos. E ela dança do modo dela, com gestos dela, né? Na singularidade, naquilo que é possível para ela. Mas então, para mostrar que, além dela, tem grupos como Danceability, né, que são pessoas que dançam em cadeira de rodas, que dançam com algumas limitações físicas e que fazem dança, porque justamente também tem essa intenção de fazer algo, um gesto, um movimento de maneira artística. E onde isso vai ser colocado, em que espaço eu vou mostrar isso.
De que maneira eu vou mostrar? Então, tudo isso vai configurando uma experiência em dança e muito possível para qualquer idade, para qualquer gênero, não tem nenhuma distinção, né? A gente não precisa fazer distinção nenhuma. Então eu ainda tenho jeito. Oh. Posso aprender um dia. Com certeza. Professora Maria Helena, vamos falar um pouquinho de BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Ela traz a preocupação com a educação integral do aluno. Como a coleção A Poema Arte trabalha a educação integral? Bom, como você pôde perceber por toda a fala da Thalita até agora, na realidade, os próprios autores, ao abordarem dessa forma bastante ampla, estão propiciando que o aluno venha para o centro das atividades. E o livro tem um dado que é muito importante, que é um texto dialógico. O texto no livro do aluno está todo o tempo conversando com ele. Então, ao propor, ao questionar, ao provocar o aluno, ele está trazendo o aluno para o centro. E a educação integral vem disto, do aluno se perceber e se autoconstruir. Então, neste sentido, o livro tem uma preocupação muito grande. E em vários recursos dele está presente a educação integral. Então, foi uma prioridade para os autores. O texto dialógico também está trabalhando as competências? Exato, porque quando nós trouxemos o aluno para o centro da atividade, nós estamos propondo que ele traga as suas preocupações, a sua curiosidade, as suas pesquisas, o seu interesse, e também o professor, ao questioná-lo como foi a experiência, porque um dado importante é que na linguagem da arte as aulas, independente do local onde são, elas são sempre laboratórios, o aluno está sempre experienciando. Então, quando o professor pergunta a esse aluno como foi a experiência, ele está propiciando ele a organizar seu pensamento, a formar uma argumentação, comunicá-la e compartilhá-la. Se ao término você nos perguntar como foi a entrevista, nós vamos fazer esse processo. E nisso nós estamos trabalhando várias competências. Então, o livro, ao ser dialógico, o livro, ao ser no livro do aluno e nas orientações para o professor, propor ao professor ser muito dialógico com o aluno, reforça a construção da educação integral e exatamente trabalha várias competências. Algumas pesquisas mostram que o ensino de artes, educação física, dança e música facilitam e fazem com que o aluno aprenda melhor outras matérias. Isso é verdadeiro? É verdadeiro, porque assim, na realidade, apesar do Ministério de Educação colocar a arte dentro das linguagens e só dialogar com português e educação física e línguas estrangeiras, a arte dialoga com todas as disciplinas, todos os componentes curriculares. A arte dialoga e utiliza e dá suporte a todas, cada uma respeitando as suas especificidades. Então, a possibilidade de interdisciplinariedade com a arte é muito grande. Thalita, como a coleção traz as diferentes formas de expressão da linguagem e do movimento? Então, como a gente falou, que a gente fez esse giro pelas regiões do país com essa intenção de trazer, desde o primeiro livro, mas principalmente no livro do 8º ano, a gente traz as referências de expressões, também como a Maria Helena disse, dessas expressões tradicionais da nossa cultura, das comunidades tradicionais. Então, que são expressões que bebem em fontes das nossas matrizes culturais, que são a indígena, né, a negra, né, a africana e a europeia, principalmente portuguesa. Então, as expressões em dança da nossa cultura, elas fazem um cruzamento dessas matrizes, né? E então as danças que a gente está trazendo, elas têm esse percurso, né? Tentando abarcar aquilo que nos constitui, né? Então, por exemplo, a ciranda, que é uma das danças que a gente tem um enfoque bastante nas danças de roda, né? Porque a gente entende que as danças de roda, elas criam integração e um sentido de unidade, né?
isso é como algo importante para ser trabalhado no ambiente escolar, por exemplo. Né? Integra-se dessa maneira mais os alunos. Tem aluno mais tímido que não gosta, mas sendo numa roda, talvez ele se solte mais. E também é um Facilita. dado importante, Thalita, vamos lembrar que, por exemplo, se usa a dança de roda porque ela reflete esse Brasil como um todo. Nós temos a ciranda, como ela colocou, mas nós temos, por exemplo, as danças de resistências que vêm da cultura afro-brasileira, que são o jongo, a dança do candomblé, como outras danças. Nós temos as danças de festividades. As danças em rodas tem várias no Brasil e exatamente por causa desta formação cultural brasileira. O livro busca apresentar, os livros, a coleção busca apresentar um pouco essa diversidade toda brasileira. E em relação a interlinguagens que você perguntava, nós também criamos a sessão Conexão, que é exatamente provocar o professor a perceber a união de mais de uma linguagem. Né? Por exemplo, em música, nós temos uma escultura musical, que é uma proposta de um artista que fez com tubos uma grande escultura onde o som do vento passando a escultura é circular, o som passando por esses tubos vai dando tonalidades diferentes. Então, está se buscando também no livro mostrar essa interdisciplinaridade e interlinguagens. Nada está sendo trabalhado isolado. Há uma preocupação muito grande de mostrar esta ligação entre todas. E só para complementar, acho que nas danças tradicionais a gente percebe, né, que, por exemplo, quando tem um enredo, uma história a ser contada, né, então a gente falou do jongo, o samba de roda, né, e também as danças, por exemplo, de matriz indígena guarani, o chondaro, que também é feito em roda, elas estão dizendo sobre um costume, uma história de um povo, mas que envolve outras linguagens. Então tem ali uma expressão que é cantar, é dançar, né? E por exemplo, também nos brincantes, né? A gente traz até o exemplo do Antônio Nóbrega e da Rosane Almeida. O brincante é essa figura que surge nessas expressões, principalmente em Pernambuco e outros lugares do Nordeste, que é ator, né, que tem cenário, que produz, cria seu próprio cenário, que cria seu figurino, né, muitas vezes dança. Muitas vezes dança. Então, essa interlinguagem, ela já está presente na nossa cultura. A gente agora está voltando esse olhar para que isso se torne visível, seja mostrado na sua riqueza que é, né? A dança está presente em todos os lugares, segundo a coleção? Está. A dança está na rua, dentro da espontaneidade, dos gestos, dos movimentos, está nos trabalhos com intenção e se vier um som, nós já começamos aqui a mexer o corpo, quer dizer, então está sempre presente. Dá para dizer que qualquer lugar pode ser um local de apresentação? Sim, sim. No 8º livro também da coleção, a gente fala dos espaços em potencial para dançar, né? E, na verdade, são muitos, né? Porque, na verdade, qualquer espaço pode ser um espaço de dança. Não precisa de muito. Pode ser uma poltrona, né? Você criar uma coreografia que diz respeito a esse espaço. Quais os gestos possíveis para esse espaço? Ou um campinho, que pode ser dentro da escola, em algum espaço na escola, ou na vizinhança da escola. A biblioteca da escola pode ser... Né, a sala de aula pode remanejar de um jeito que possa ser né, se torne possível dançar ali dentro. Então, qualquer espaço pode ser, né, um espaço de dança. E a dança, como a gente está falando, a pergunta que você fez foi de se a dança ela está presente. Está presente em todos os lugares ou todos qualquer os lugares. lugar pode ser um local de dança? Eu acho que aí a gente volta naquela questão que a gente começou a falar aqui, que depende de qual a intenção desse gesto, né? Como que eu quero que esse gesto seja visto. Então, por exemplo, num cruzamento de uma grande cidade, né, os pedestres atravessando uma faixa, cada um faz um percurso, muitas linhas, né? Então, ali a gente tem um princípio, um
princípio, um elemento que a gente pode ver da perspectiva da dança. E isso inspirar, né, os estudantes e os professores nessa observação do cotidiano a criar uma coreografia a partir dessa caminhada, desses fluxos, dessas linhas que se entrecruzam, né? Então, o cotidiano é uma fonte inesgotável de repertório, de movimentos para os jovens, para os professores. Então, não precisa necessariamente você ir buscar em lugares muito distantes. Você pode observar ali na rua da escola, no dia a dia, os movimentos que se faz desde que acorda até chegar na escola, esse percurso já poder pensar organizar enquanto uma coreografia, que seria esse desenho do corpo no espaço, né? Tendo um começo e meio fim, ou só um momento, né? E aí isso ser apresentado em algum espaço da escola, junto com os outros alunos. Então, são muitas possibilidades que a gente percebe que a dança oferece enquanto linguagem de conhecimento mesmo. Fernando, tu vê pelo que a Thalita está colocando que o livro o tempo inteiro está trabalhando os espaços como locais de apresentação, de trabalho e locais de construção de repertório. Tá? Esse diálogo é muito importante. Poucas vezes se vê trazendo esse diálogo e, na realidade, a quadra onde tu mora tem todos os elementos da arte em todas as linguagens da arte. E o livro busca trazer isto, mostrar esse repertório vasto que o professor possui ao natural, tá? E também esses lugares como locais de apresentação, de manifestação. Então, o pátio da escola, a rua, tudo é locais para os alunos fazerem uma manifestação, fazer uma experiência. Agora, com tantas informações, tantas referências, tantos estilos diferentes no Brasil tão diverso, como compilar tudo isso numa coleção de livros? Olha, eu acho que, na realidade, a BNCC traz uma grande vantagem. É a primeira vez que os objetos do conhecimento são tratados por territórios. Isso, no primeiro momento, assustou o professor. Mas vamos ver, vamos fazer um exemplo aqui. Você quer fazer um percurso. Você quer ir do local onde você está ao outro lado da cidade. Você pode optar ir a pé, ir de bicicleta, ir de ônibus, se a sua cidade tiver metrô, ir de metrô, de carro, enfim. O professor, quando vai começar uma atividade, um trabalho, vamos dizer que ele vai começar um processo criativo. Ele propõe um trabalho. Os alunos fazem esse trabalho e ele vê que esse trabalho estão usando mais os elementos da linha, já que a Thalita usou até em relação à dança. Ele pede para fazer um exercício no papel de linhas mais largas, curvas, retas, finas, cores, tudo mais. Nesse sentido, ele trabalhou o processo de criação inicial, pelo trabalho dos alunos, ele foi para os elementos da arte. Aí ele vai propor eles usarem esses elementos em algum suporte, ou com algum material, ou de alguma forma, que pode ir até o digital. Ele passou para a materialidade. Quando os alunos exercitam isso, ele sente uma necessidade de ampliar o repertório dos alunos. Ele vai trazer vídeos de vários artistas, de vários trabalhos. Ele passou para contexto e prática. Então, na realidade, a forma como a BNCC organizou a arte, ela está propiciando o professor ter um foco num trabalho, mas ao mesmo tempo dar uma sequência no seu trabalho. O planejamento foi o mesmo, tu queres ir daqui a tal lugar, mas tu pegasse várias formas de caminhar, de se deslocar. O professor pode fazer a mesma coisa na BNCC em arte. Então, desta maneira, eu acho que ela traz um grande ganho, tá? E auxilia o professor nessa forma de lecionar. Ele tem um norte, né? Ele tem um norte. E tem focos específicos, no sentido que ele pode aprofundar um foco. Mas ele tem uma sequência, não fica um início, meio e fim, início, meio e fim. Não, há uma continuidade. E isso cai aquela palavra só atividade. Não, é uma proposta com várias práticas, sabe? É um encadeamento. Que pode ter várias variáveis. Várias variáveis e abordando o universo da arte como um todo. O Papo com os Autores de hoje recebe no estúdio as professoras Maria Helena e Thalita para falar sobre a linguagem do movimento na escola e na vida.
Professoras, quais foram os principais desafios para elaborar essa coleção? Olha, posso falar, Claro. Thalita? Tá. Na realidade, a arte aborda 4 linguagens, que são artes visuais, de teatro, dança, música. E nós, quando observamos como nos reunimos e discutimos como trabalhar isso, optamos por o livro do 6º ano ser o eu, se conhecer, se perceber, tá? O do 7º ano trabalhar essa diversidade, eu e o outro, mas também esse outro por todo o contexto brasileiro. O livro do 8º ano trabalhar espaço e tempo, no sentido do local, até dançar na própria cadeira e em todas as possibilidades desse espaço e em todos os tempos. E o do 9º ano traz a transformação. Na realidade, o que a arte propicia de transformação? O que o sujeito, o aluno, quando vai se imbuindo das possibilidades de arte, o que ele pode propor de transformação? Então, neste sentido, a coleção foi pensada de uma forma ampla e de uma forma que tenha várias leituras, várias possibilidades. Você, Thalita, quais foram os principais desafios no seu Os dia a dia? desafios. Porque é muito trabalho, né? O trabalho de vocês é constante e muito Sim. intenso, né? Sim, mas é ao mesmo tempo muito prazeroso. Eu sinto que, por exemplo, as andanças, enquanto a Maria estava falando do livro, de como ele é organizado, onde a gente propõe as práticas, né? Para que as professoras, os professores, eles experimentem isso com os estudantes. Então, escrever essas andanças, pensando na realidade de cada escola, de cada contexto, né? Então, isso foi um desafio no sentido de a gente poder realmente tornar que essas práticas possíveis em qualquer situação, né? Então, um chão que seja um chão de cimento, um chão de madeira, um chão... Em quais situações a gente precisa estar adequando, né, essas práticas. Então, eu acho que isso não foi um desafio, acho que foi na verdade, uma constatação do que a nossa realidade brasileira, ela diz respeito a essas várias circunstâncias, né? Em quais contextos fazer arte, criar no sentido, a arte não no sentido profissional, mas no sentido enquanto uma experiência pessoal, né? E na verdade acho que para mim foi isso, né? Tem um desafio, mas tem o sentido também de o quanto a gente quer que isso possa ser acessado, né? Para todos, assim. Para a gente finalizar, o que vocês diriam para os professores que estão assistindo vocês? O que eles podem esperar para 2020 com toda essa coleção, com esse vasto trabalho, com essa facilitação do trabalho do professor, né? Tendo um norte, tendo um material riquíssimo que eles podem explorar de diversas maneiras. Bom, primeiro que percam o medo, né? Percam o medo porque o movimento é inato, né, ao ser humano. Então, desde a criança brincar espontaneamente, ela já está se movendo, né? E como que os professores podem... então acho que esse sentido que a coleção ela propicia que os professores eles olhem para esse movimento que já é natural, espontâneo dos jovens, de uma maneira dessa perspectiva enquanto linguagem, né? E linguagem de movimento, né? E buscar inspirá-los, instigá-los a querer conhecer um pouco mais sobre si mesmo, né? Porque essa é a nossa matéria, né? A matéria do corpo, é o nosso instrumento. Então, poder trabalhar essa autopercepção, essa autoobservação e buscar conhecer outras experiências de outros artistas, de outras formas, né, de dança, e experimentar isso na sua realidade, no seu contexto escolar e também na vida, no cotidiano. Olha, Fernando, eu vou ampliar o Perco Medo da Thalita. Eu acho que perco medo com a BNCC, porque ela, nesse primeiro momento, está assustando os professores. E dizer que a coleção A Poema Arte, ela teve a preocupação principal de facilitar o professor. Quando ela mostra esse vasto leque de possibilidades e desmistifica um pouco o olhar só
para o artista plástico, para o músico, para o dançarino, para o ator. Ela mostra gamas de profissões, ela mostra várias possibilidades dentro dos contextos brasileiros. Ela está realmente propondo que o professor e o aluno se encontrem nela e tem um vasto potencial para eles se dialogarem e se encontrarem. E com isto, façam a sua caminhada. Nós não estamos, quando está se falando do ensino fundamental anos finais, nós não estamos formando o ator, o dançarino, o ator, nós estamos caminhando pelo universo da arte. E esse foi o nosso grande norte, propiciar uma boa caminhada. O livro, inclusive, trabalha com trilhas, com clareiras, mirantes, no sentido das sessões, para isso, para que o aluno e o professor façam a sua caminhada. E com isso, desejamos um bom trabalho. Por um mundo com mais arte, com mais dança, com mais música. Muito obrigada. Assim seja. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Prazer conhecê-las, um prazer entrevistá-las. O prazer foi nosso. E o Papo com os Autores de hoje fica por aqui. Se você tiver dúvidas, perguntas, questionamentos, acesse as redes sociais da Editora do Brasil. Até o próximo programa. Tchau.